Se aplicarmos a mesma diferença de potencial entre as extremidades de uma haste de cobre e outra de mesma geometria, mas feita de alumínio, correntes elétricas diferentes serão estabelecidas em cada uma delas. A característica de um condutor que define se a corrente estabelecida será grande ou pequena é a chamada resistência elétrica. Para determinarmos a resistência entre dois pontos de um condutor, aplicamos uma diferença de potencial V entre eles e medimos a corrente elétrica resultante I. A resistência R é definida como a razão V sobre I. No sistema internacional, a resistência elétrica possui unidade de volt por ampere. Esta combinação de unidades é muito frequente e recebe o nome de ohm. Usamos a letra grega ômega para representar um ohm. Assim, 1 ohm é igual a 1 volt por ampere. Um condutor cuja função em um circuito elétrico é fornecer uma resistência específica é chamado de resistor. Reescrevendo a equação que define a resistência elétrica, vemos que este nome é adequado. Isto porque, para uma diferença de potencial fixa, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. A resistência é uma propriedade de um objeto. Por exemplo, um fio de cobre de 10 cm de comprimento e 1 mm de diâmetro possuirá uma certa resistência. Se cortarmos o fio em dois, cada pedaço possuirá uma resistência, e estas serão diferentes da do fio original. Não trata-se, portanto, de uma propriedade geral do cobre, pois depende das dimensões exatas de cada objeto. Na física, normalmente estamos interessados nas propriedades de materiais, e não nas de objetos específicos. Ou seja, gostaríamos de compreender e determinar as características do cobre, por exemplo, e não as de um fio específico. Assim, mudaremos o nosso foco. Ao invés de olhar para a diferença de potencial entre dois pontos em um condutor e a corrente elétrica que o percorre, estaremos interessados no campo elétrico E em um ponto no interior do material resistivo e na densidade de corrente J neste ponto. A quantidade que relaciona essas duas grandezas é chamada resistividade do material. Em sua forma mais geral, a resistividade deve ser escrita como um tensor. Entretanto, no nosso curso trataremos apenas de materiais isotrópicos, para os quais podemos considerar a resistividade como sendo um escalar. Ela pode ser definida pela seguinte equação. Interpretamos essa expressão da seguinte forma. Se existe um campo elétrico E em determinado ponto no interior do condutor, a densidade de corrente que surge em virtude desse campo será J. No caso de um material isotópico, essa densidade de corrente será proporcional ao campo. A resistividade possui unidades de campo elétrico sobre densidade de corrente, ou seja, volt por metro sobre ampere por metro quadrado, no sistema internacional. Simplificando, temos unidades de ohm vezes metro. Diferentemente da resistência, a resistividade é uma propriedade de um material. Se conhecermos a resistividade de um material, poderemos determinar a resistência de um fio composto por ele. Vamos considerar um segmento de fio de comprimento L e que possui uma seção transversal constante de área A. Vamos supor que a densidade de corrente é homogênea ao longo do fio. Em outras palavras, o campo elétrico e a densidade de corrente serão os mesmos em todos os pontos no seu interior. Vamos agora analisar essa situação com cuidado. Podemos escrever a diferença de potencial V entre as extremidades do fio através da seguinte integral. A integral nessa expressão deve ser avaliada ao longo de um caminho que liga os pontos que se encontram em extremidades opostas. Escolhendo uma trajetória em linha reta, que parte da extremidade de potencial mais baixo e termina na de potencial mais alto, temos que os vetores E e ds serão sempre antiparalelos. Assim, o produto escalar entre eles será igual a menos o produto de suas magnitudes. Como o campo elétrico é homogêneo, ele pode sair da integral, e temos que V é igual a E vezes L, já que a integral do diferencial de comprimento ds é simplesmente igual ao comprimento do fio. A corrente I no fio pode ser escrita em função da densidade de corrente J através da seguinte integral, que deve ser avaliada em toda a área A da seção transversal do fio. Como os vetores J e dA são sempre paralelos, e a densidade de corrente é homogênea ao longo da seção transversal, temos que a corrente é simplesmente igual ao produto da magnitude de J pela área A. Pela definição de resistividade, podemos escrever que ρ é igual à razão da magnitude do campo elétrico pela da densidade de corrente.
Usando os resultados recém-obtidos, podemos escrever essa expressão da seguinte forma. Finalmente, encontramos a relação entre resistência e resistividade, válida para condutores homogêneos isotrópicos de seção transversal uniforme. R é igual a ρ vezes L sobre A. Georg Simon Ohm foi um físico e matemático alemão, que hoje é lembrado pela sua contribuição para o entendimento do transporte elétrico em sólidos. Entre 1826 e 1827, Ohm desenvolveu a primeira teoria matemática da condução elétrica em circuitos, baseando-se no estudo da condução do calor de Fourier. Este seu trabalho não recebeu merecido reconhecimento na sua época, tendo a famosa lei de Ohm permanecido desconhecida até 1841, quando Ohm recebeu a medalha Copley da Royal Society. Tal distinção pode ser comparada com um prêmio Nobel. Com base em uma série de estudos experimentais, Ohm percebeu que a corrente elétrica em um fio dependia intimamente do comprimento e do diâmetro do mesmo. Ele também observou que, para uma grande quantidade de condutores, a corrente é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Esta constatação é o que chamamos hoje de lei de Ohm. Podemos colocar a lei de Ohm em termos mais gerais, focando em materiais e não em dispositivos. Lembrando que o campo elétrico em um ponto no interior de um material pode ser escrito como a resistividade vezes a densidade de corrente naquele ponto, dizemos que um material obedece à lei de Ohm quando sua resistividade é independente da magnitude e da direção do campo elétrico aplicado. Foi Ohm quem introduziu o conceito de resistência elétrica e definiu essa quantidade como a razão entre diferença de potencial e corrente elétrica. Um dispositivo condutor que obedece à lei de Ohm possui uma resistência elétrica que não depende da magnitude ou da polaridade da diferença de potencial aplicada. Se construirmos um gráfico da corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada, teremos para um dispositivo ôhmico uma reta que cruza a origem. A declividade dessa reta será igual a 1 sobre a resistência do dispositivo, e será uma constante. Apesar de ser chamada de lei, o comportamento descrito pela lei de Ohm não é observado para todo e qualquer objeto. Existem dispositivos, como os diodos, por exemplo, que possuem uma curva de corrente em função da diferença de potencial semelhante à ilustrada neste gráfico. Aqui fica claro que a resistência depende tanto da polaridade quanto da magnitude da tensão aplicada. O trabalho de Ohm só ganhou notoriedade em meados do século XIX. Uma explicação microscópica para a lei de Ohm, entretanto, só viria muito tempo depois, na virada para o século XX. Em 1897, Joseph John Thomson apresentou uma série de resultados que indicavam que os chamados raios catódicos eram, na realidade, partículas de carga negativa. Tal evento é considerado hoje como a descoberta do elétron. 3 anos depois, Paul Drude tentou explicar o comportamento dos metais considerando que eles contêm uma série de elétrons livres se movimentando em seu interior. Para garantir a neutralidade de carga, Drude imaginou que os elétrons se moviam entre partículas maiores, de carga positiva, que permaneciam fixas. Hoje identificamos essas partículas como núcleos atômicos envoltos por elétrons fortemente ligados a eles. Drude tratou os elétrons como se fossem partículas de um gás em um recipiente fechado. Eles não interagiam entre si, mas podiam colidir com os íons fixos no metal. Na ausência de campo elétrico, o movimento dos elétrons seria aleatório, de modo que sua velocidade média seria zero. Ao aplicarmos um campo, surgiria uma velocidade de deriva não nula. Vamos supor que o tempo médio entre colisões sucessivas de um elétron é dado por τ. Após uma colisão, o elétron perde totalmente a informação de seu movimento anterior e passa a se mover com uma velocidade aleatória. Na presença de um campo elétrico E, o elétron sofrerá uma aceleração entre as colisões, que podemos escrever desta forma. Durante um tempo tal, o elétron adquire uma velocidade de deriva Vd, que é igual à sua aceleração multiplicada por τ. Ou ainda, Vd é igual à carga do elétron vezes o campo elétrico vezes τ dividido pela massa do elétron. Lembrando que a densidade de corrente pode ser escrita como um produto da densidade de portadores de carga
da carga desses portadores e de sua velocidade de deriva, temos a seguinte relação. Juntando com a expressão obtida com o modelo de Drude para a velocidade de deriva, podemos escrever que o campo elétrico E é igual à massa do elétron dividido por sua carga ao quadrado vezes a densidade de portadores vezes o tempo tal, tudo isso vezes o vetor densidade de corrente J. Nessa expressão, identificamos a resistividade como sendo ρ igual à massa do elétron dividido por sua carga ao quadrado vezes a densidade de portadores vezes o tempo tal, que é uma quantidade independente do campo elétrico. Essa resistividade indica que um material condutor que possui tal estrutura microscópica satisfaz a lei de Ohm. O modelo de Drude apresenta uma série de falhas, mas trouxe algumas ideias que continuam sendo usadas até hoje. Trata-se de um modelo de grande importância histórica e que, mesmo não sendo preciso, nos dá alguma intuição sobre o comportamento dos metais.